Paz do Senhor, amada igreja. Quero cumprimentar todo o povo, com a paz do Senhor, todo o povo lá em casa que me está começando a assistir a este vídeo. Sinta-se cumprimentado com a paz do Senhor e com o amor de Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 7. Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Esta é a palavra que eu vos trago hoje, para esta manhã, dando seguimento ao nosso estudo sobre as bem-aventuranças. E hoje já estamos na quinta bem-aventurança. Já foi algum caminho. Esta é a 19ª, o 19º sermão acerca das bem-aventuranças. E eu hoje queria falar sobre felizes os misericordiosos. Felizes os misericordiosos. E eu queria que os meus irmãos prestassem toda a atenção possível. Porque aquilo que eu vou falar hoje é o tema central de toda a Bíblia, desde a primeira página até a última. Não foi por acaso que Jesus colocou esta quinta bem-aventurança no início do seu sermão, o Sermão do Monte. Estas foram as primeiras palavras de ensinamento. Esta foi a base, o fundamento que Cristo veio trazer a nós, à terra. Felizes os misericordiosos. Entre outras perguntas, pelo menos 4 se salientam. Entre outras perguntas acerca deste assunto, pelo menos 4 são perguntas fundamentais que nós, como cristãos, como crentes, temos que aprender a entender. A primeira pergunta é: como alguém se torna misericordioso? Ou de onde vem a misericórdia? A segunda pergunta, como é lógico, para saber como ser misericordioso, eu tenho que saber o que é a misericórdia. O que é isso, misericórdia? Ou por outras palavras, com que se parece uma pessoa misericordiosa? Uma das perguntas mais difíceis para um cristão é: uma pessoa misericordiosa deve sempre demonstrar misericórdia? Por exemplo, pode um cristão ser um advogado de acusação ou um promotor público? Vá pensando nisto. Podem os pais corrigir os seus filhos por vezes da forma mais dura? Pode uma igreja tomar atitudes de disciplina para com os seus membros face a prevaricações ou pecados públicos? Pode um patrão repreender ou despedir o seu empregado? Eu estou a falar de cristãos, pessoas cristãs. Pode um juiz cristão condenar um criminoso? Esta é a terceira pergunta. Quarta pergunta é que qualquer cristão faz de seguir a estas três, faz a quarta. Ora, se a salvação é por meio da fé, como Paulo diz lá em Efésios, é pela graça por meio da fé, porque é que Jesus disse que só os misericordiosos alcançarão a misericórdia de Deus? São todas perguntas impertinentes, são todas perguntas necessárias para a nossa compreensão acerca do Sermão do Monte. E por isso eu peço hoje toda a atenção, para que você hoje entenda o que é que Jesus quis dizer com felizes, bem-aventurados, macários são os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia de Deus. E a primeira pergunta é: como alguém se torna misericordioso? Como é que eu posso alcançar o estatuto, o estado de misericordioso perante a face de Deus? E aqui nós temos que entender o contexto do início do Sermão do Monte. E você tem a sua Bíblia aberta, acompanhe comigo.
Como é que eu me posso tornar misericordioso? Como é que eu posso ficar igual a Cristo misericordioso? Se nós olharmos, Jesus começa o seu discurso e ele diz no verso 2: e passou ele a ensiná-los. Noutras traduções e abrindo a sua boca falou. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque Deus é o reino de Deus. Nós entendemos e aprendemos que o humilde de espírito é aquele mendigo, o pobre em espírito é aquele mendigo que se arrasta dependente da graça de Deus, dependente das migalhas que caem da mesa de Deus. Então, para eu alcançar o reino de Deus, eu tenho que desvaziar de mim próprio, eu tenho que reconhecer a minha miserabilidade, eu tenho que reconhecer a minha total pobreza, eu tenho que reconhecer que eu sou totalmente dependente da graça de Deus. E quando eu entendo isso, porque Deus, ao derramar a sua graça, eu sou pecador, eu sou miserável, e Ele só me perdoa, Ele só me acompanha, Ele só me ajuda por causa da sua graça, e quando eu entendo isso, eu choro. Eu choro pelo meu pecado. Eu me entristeço porque estou entristecendo a Deus. Eu me entristeço porque eu estou ofendendo a Deus. Eu me entristeço porque eu estou me separando de Deus. E quando eu choro reconhecendo isso, eu me torno manso. Eu não quero mais saber das minhas guerras. Eu não quero mais saber dos meus problemas. Eu entrego, eu rolo todos os meus problemas. Eu confio incondicionalmente em Deus. E quando eu confio incondicionalmente em Deus, eu começo tendo fome e sede de justiça. Eu começo a querer ser como Ele é. Eu começo a querer transbordar a minha alma em justiça, em misericórdia, em amor, em paz. Eu quero ser parecido com Ele. Essa é a fome de justiça. E quando eu começo tendo fome de justiça, eu me torno misericordioso, porque Ele é misericórdia. Porque eu só consigo alcançar o estatuto da quarta bem-aventurança querendo ter fome e sede de justiça, ser um pacificador, ser um homem de coração puro e limpo, ser um homem à imagem e semelhança do reflexo da glória de Deus. Eu começo querendo também ser misericordioso, como Ele é, porque Ele é misericórdia. O meu coração começa a querer derramar. É como uma panela de leite a ferver, ela está a meio lá na panela, o leite está a meio. Mas quando chega em ebulição, o leite sobe e derrama. Assim é a graça de Deus. A porção da graça de Deus faz ferver no nosso coração até que ela derrama e eu alcanço misericórdia e eu me torno misericordioso. Então, entenda. As três primeiras bem-aventuranças, verso 3, bem-aventurados os pobres, verso 4, bem-aventurados os que choram, verso 5, bem-aventurados os mansos, elas nos dão um entendimento de mala vazia. Mala vazia. Eu não tenho nada de mim mesmo, eu não sou nada de mim mesmo, eu não posso nada de mim mesmo. Essa condição de vazio é seguida por uma fome. Você quando tem o estômago vazio, você tem o quê? Fome. Então quando eu estou vazio da minha alma, quando eu não tenho mais de mim mesmo, quando eu reconheço que na presença de Deus eu sou um verme, esse vazio me dá fome e sede de justiça. E aí eu alcanço misericórdia. E aí eu alcanço a misericórdia de Deus. E aí eu me torno misericordioso. Deus farta, meus amados irmãos. Deus está pronto a fartar um coração que está vazio, que conhece o seu esvaziamento. Deus está pronto a fartar um coração que reconhece que só na presença de Deus pode acontecer algo. Só por Deus é que eu posso ser alguém. Só por Deus é que eu posso fazer alguma coisa. Deus quer fartar um coração desses com toda a sua plenitude de justiça. Pureza de coração. Paz. Tranquilidade. Amor. Se você olhar... Quando Jesus em João 10,
No verso 10, a segunda parte do verso 10, mas eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Quando Jesus disse vida e vida com abundância, era isto que Jesus queria dizer. É o enchimento, o preenchimento de um coração que está com fome e sede de justiça de Deus. Quando eu entendo estas 4 bem-aventuranças, eu começo a praticar atos de misericórdia. Mas não os atos, eu não quero chegar ainda aí, mas não é os atos que nós vemos neste mundo. Não é os atos de solidariedade, não é os atos de ajuda aos pobres, não é os atos da sopa à noite, à meia-noite. Não, isso é tudo bom. Mas deixe que eu lhe diga uma coisa esta manhã. Isso não são atos de misericórdia. Se você ver aí no verso 7, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Qual é a resposta à primeira pergunta? A primeira pergunta é: como alguém se torna misericordioso? Qual é a resposta então, pastor? A misericórdia, ela brota, porque a misericórdia começa quando eu reconheço a minha pobreza espiritual. Quando eu reconheço a minha total falência, aí a misericórdia começa brotando. É como se Deus plantasse a sementinha, porque eu estou clamando, eu estou suplicando, eu estou mendigando a Deus. E então Deus coloca uma sementinha de misericórdia, Ele começa logo a olhar para mim, e quando Ele olha para mim, quando Ele atenta para mim, isso é uma semente de misericórdia que Ele coloca, e ela começa brotando. E ela vai crescendo, porque eu começo chorando, ela começa crescendo. Ela floresce quando eu me torno manso, quando eu já não quero mais ser o justiceiro da noite, quando eu já não quero mais guerrear as minhas guerras. E ela frutifica quando eu alcanço misericórdia num coração que se torna vazio e carente de Deus. Entenda uma coisa comigo: misericórdia gera misericórdia. Quanto mais misericórdia, mais misericórdia. Quanto mais misericórdia, mais misericórdia. Misericórdia gera misericórdia. Quem não derrama misericórdia é sinal que nunca provou da misericórdia de Deus. Eu só sou misericordioso porque eu reconheço que Deus já foi misericordioso comigo. Isto é quase, não é? Mas é quase uma troca. Porque eu fui abençoado com misericórdia. Eu não me sinto na obrigação. Mas a minha natureza, porque eu sou a imagem e semelhança dele, a minha natureza gera misericórdia para o próximo, para o outro. Para ser misericordioso, você precisa cultivar a grandeza de Deus em si. Para você ser misericordioso, você tem que conhecer o Deus que você adora. E tem que saber que Ele é o Deus, é o Pai da misericórdia. Porque antes do princípio dos tempos, antes do princípio dos mundos, Ele derramou misericórdia. Porque Ele traçou o plano da redenção antes da fundação do mundo, e esse plano é um plano de misericórdia. Ele teve misericórdia para com os pecadores, Ele teve misericórdia para com os seus inimigos. Portanto, quanto mais de Deus eu conheço, mais misericórdia eu exerço. Você está a me entender até aqui, igreja? Pois bem, a segunda pergunta, então, o que é misericórdia, pastor? O que é isso? O que é isso que o pastor me falou e que está-me aí a mexer no meu coração? O que é misericórdia? Como se manifesta uma pessoa que tem um coração misericordioso? Para nós entendermos isso, normalmente eu faço o contrário. Eu faço o que é que não é misericórdia. Para nós entendermos, então, o que é misericórdia. Você que quiser abrir aí em Mateus capítulo 9,
Não tiro o dedo do capítulo 7. Mateus capítulo 9, dos versos 10 ao 13. Nós vamos entender aqui um pouquinho o que é que Jesus quer dizer com misericórdia. Capítulo 9, versos 10 ao 13. E se sucedeu que, estando eu em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que é que significa misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores. Olhe para mim. Jesus olha para os homens como pecadores. Não há um justo sequer. Destituídos estamos todos da glória de Deus. Quando Jesus olha para nós, Ele vê pecadores. Mas Ele não olha com olhos de crítica. Ele não olha com olhos de desprezo. Poderia olhar, poderia. O que nós merecíamos era mesmo inferno. Mas Ele, quando olha para nós, pecadores, Ele não olha com os olhos de crítica, Ele não olha com os olhos de julgamento, e irá chegar um dia. Mas Ele, quando olha para nós, Ele olha como pessoas, homens e mulheres doentes que precisam de cura. É assim que Deus nos olha. É assim que Deus nos vê. E quando Ele faz isso, Ele está derramando misericórdia. Mas os fariseus que lá estavam, eles estavam olhando somente para o problema cerimonial. Porque um judeu que era judeu não podia comer com publicanos, não podia comer com pecadores. Um judeu era um homem santinho. Eu costumo dizer que era aqueles santinhos de pau caranchoso. A santa arrogância e o santo orgulho. E para você entender aquilo que Jesus estava dizendo aos fariseus, porque Jesus falava sempre por palavra de Deus, coisa que os fariseus e os escribas eram obrigados e sabiam, ainda hoje sabem. Aliás, eles hoje querem dar lições de cristandade aos cristãos. É impressionante. Hoje há escolas judaicas para cristãos. Mas enfim, isso é para outra altura. Deus disse através da boca do profeta Oseias, no seu capítulo 6, verso 6: pois misericórdia quero e não sacrifício. E o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. O que é que Deus estava dizendo? Se tu não tiveres um coração misericordioso, o teu sacrifício já caiu por terra. Se tu não fores parecido comigo, tudo aquilo que tu fizeres em prol de mim não vale nada. Se tu andares só por regras e normas e coisas de homens, então fica com as regras e com as coisas de homens, porque tu não tens misericórdia e tu não és parecido comigo, e eu não aceito esse sacrifício, e eu não aceito esse culto, e eu não aceito essa oferta. É isso que Jesus está dizendo aos fariseus. É isso que Deus está dizendo através do profeta Oseias. Porquê isto? Porque a trivialidade, a tradição religiosa nunca traz misericórdia. Já sei. Existem já colegas pastores meus que já têm e-mails e mensagens para escrever logo. Vou dizer novamente então. A tradição e a trivialidade, as normazinhas, as regrazinhas inventadas por homens para as igrejas contemporâneas e para as igrejas antigas não traz misericórdia. Por outras palavras,
para ser mais... Tudo aquilo que é tradição, igrejas tradicionais eu não estou dizendo que a tradição não é boa, tradição bíblica. Agora, aquela tradição que foi inventada pelo homem, foi instaurada pelo homem, institucionalizada pelo homem, essa igreja não é misericordiosa. E agora pergunto, se essa igreja não é misericordiosa, você acha que Deus está lá? Não responda, por favor. Pense só nisto. Mateus 23. Veja o que é que Jesus está falando, misericórdia. Mateus, capítulo 23, versos 23 e 24. E Jesus vai confirmar agora aquilo que eu acabei de dizer. Mateus capítulo 23, versos 23 e 24 diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos, olha agora a palavra de Jesus, os preceitos mais importantes da lei. Quando Jesus fala aqui lei, não é a lei de Moisés, é a palavra de Deus, é o mandamento de Deus, é o ensinamento de Deus, é aquilo que Deus exige de nós. Porque dais o dízimo da hortelã e do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Quais são os preceitos mais importantes da lei? A justiça, a misericórdia e a fé. Veja que Jesus mete a justiça, a misericórdia e a fé acima de tudo aquilo que os fariseus acreditavam, acima até da própria lei cerimonial e sacerdotal de Moisés. Devíeis, porém, fazer estas coisas. Quais coisas? Justiça, misericórdia e fé, sem omitir aquelas. Quais coisas? É dar o dízimo, tudo, isso está dentro da lei, eles estavam debaixo de uma lei, mas eles não podiam dar o dízimo omitindo a justiça, a misericórdia e a fé. Jesus vai dizer no Sermão do Monte: se tu tiveres algo contra o teu irmão, não dês oferta, deixa aí, deixa no chão, e vai reconciliar com ele. Porquê? Porque isso é justiça. Eu vou fazer paz, eu vou fazer as pazes, eu sou um pacificador. Eu vou lhe pedir perdão, eu vou me reconciliar com ele. É um ato de misericórdia, é uma obra de misericórdia, é um fruto de misericórdia. E eu só faço isso porque eu tenho fé no meu Cristo. Eu só faço isto porque eu tenho fé que eu estou fazendo as mesmas coisas que Jesus fez. Verso 24: guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Muitos de nós hoje, religiosos, coar o mosquito, para que você entenda, o judeu fazia isto ao seu copo. Ele tinha um pano de linho especial que ele colocava no copo e depois introduzia a água ou o vinho, e tudo o que havia ao redor, ele ficava aqui e ele pegava no paninho e ia lavar, e sabia perfeitamente que dentro do copo não havia impureza nenhuma. Só que Jesus está dizendo: tu tens tanto cuidado, olha aqui o mosquito, tens tanto cuidado em coar todas essas trivialidades, essas coisas fúteis, essas coisas pequeninas, mesquinhas, inúteis, mas engoles um camelo. Ou seja, tu tens tanto cuidado em fazer aquilo que está na lei, linha por linha, palavra por palavra, ponto por ponto, mas esqueces que tens de ser misericordioso, mas esqueces que tens de ser justo. Misericordioso porquê? Porque Deus é misericordioso. Tens que ser justo porquê? Porque Deus é justo. E tens de ter fé porquê? Porque Deus implantou a fé dentro de nós. Então, trivialidades religiosas não trazem misericórdia. Regras e normas falsas,
gastos de energia com trivialidades. Eu tenho que ir falar ali à secretária, ver o que é que lá está, o que é que nós aprovámos em ata. Novos métodos. Meu amado irmão, o impulso religioso é contrário à misericórdia. Ninguém que pense que é religioso, ou por outras palavras, ninguém que é religioso pensa que é misericordioso. Porque as coisas chocam, elas chocam, são contrárias. E para provar isso, Lucas 10, abre lá comigo. Até aqui você está a entender? Eu estou a falar de misericórdia. Eu estou a falar da quinta bem-aventurança. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Lucas capítulo 10, uma parábola tão conhecida. Eu não a vou ler porque não temos tempo, mas se você quiser ler toda, você conhece a parábola do bom samaritano. Por que é que será que Jesus contou esta parábola para os fariseus, para os religiosos, para os líderes religiosos? Por que é que Jesus contou esta parábola? Esta parábola tem pelo menos 4 pontos importantes acerca de misericórdia. Esta parábola me vai ensinar a mim, vai ensinar a você o que é misericórdia. E o que é que a misericórdia faz? O que é que a misericórdia produz? E o que é que aqueles que não são misericordiosos não veem? A parábola diz, do verso 29, Lucas 10, 29 ao 37, Lucas 10, 29 ao 37, Jesus está aqui com um confronto com os mestres da lei, com os fariseus. Lucas 10, 29 ao 37. E eles estavam acerca dos mandamentos, e Jesus diz: amarás teu próximo como a ti mesmo. Está aí no verso 27. E o fariseu, para se justificar, porque a tradição religiosa e a trivialidade religiosa tem sempre tendência a haver uma justificação. Por isso é que eu não suporto. Digo, meu amado irmão, na vossa presença, na presença daquela câmara, eu não suporto quando me dizem a mim, prove-me pela Bíblia. Se eu estou falando de Bíblia e se a pessoa diz prove-me pela Bíblia, é sinal que ela não conhece a Bíblia. E é o que os fariseus faziam com Jesus. A ver se apanhavam algo que o pudessem criticar. E então quem é o meu próximo? E Jesus então conta uma parábola. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair em mãos de salteadores, verso 30, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Estava quase em coma este homem. Então, como eu disse, esta parábola, ela nos dá 4 visões acerca do homem que quer ser misericordioso. E ela nos dá também 4 visões acerca do homem que não é misericordioso. E a primeira visão é: a misericórdia reage com um coração... a misericórdia permite ver a desgraça do outro. O homem que é misericordioso, ele vê a desgraça do outro. O homem que é misericordioso, ele vê a alegria do outro. O homem que é misericordioso, ele chora com os que choram e ele ri com os que riem. Pastor, onde é que está isso nessa parábola? Verso 33. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e vendo-o, aquele que é misericordioso, ele vê. Ele não passa despercebido a desgraça alheia. Aquele que é misericordioso, ele está atento ao que se passa ao seu redor. Ele não é um mero assistente. Segundo,
Porquê é que eu estou-lhe dizendo que ele vê? Porquê é que eu estou-lhe dizendo que a misericórdia permite ver? Porque se você ver aí no versículo 31, quem é que passou? O sacerdote. O que é que o sacerdote fez? Atravessou o caminho para o outro lado e virou a cara. No verso 32, quem é que tornou também a passar? O levita. O que é que o levita fez? A mesma coisa que o sacerdote. Pergunta: eram homens do templo? Eram homens conhecedores da palavra? Eram pregadores da palavra? Louvavam e adoravam ao Deus Criador, ao Deus Altíssimo? Sim. Eram misericordiosos? Não. Portanto, religiosidade, presença assídua na igreja, acompanhamento com as atividades da igreja não quer dizer misericórdia. Aquele que é misericordioso, ele está atento. Aquele que é misericordioso, ele vai à busca de ajudar alguém. Segundo, a misericórdia, ela reage. Ela não é passiva. A misericórdia é ativa, com um coração compassivo. Você lembra-se que eu lhe disse que quando a Bíblia fala em coração compassivo, é uma dor, é um nó que se dá no estômago e que nós não ficamos quietos, não ficamos sossegados? Foi a mesma coisa que aconteceu a Jesus. À porta do túmulo do Lázaro. Foi a mesma coisa que aconteceu em Jesus, em outras várias ocasiões. Ele se compadeceu, ele se moveu no seu espírito, no seu íntimo. Portanto, a misericórdia, ela reage com um coração desse tipo, desse género. Está aí no final do verso 33. Passou-lhe perto e vendo, compadeceu-se dele. Compadeceu-se dele, teve compaixão dele, teve misericórdia. Não é pena, não meta pena nisso, é misericórdia, é compaixão, porque a pena é a mesma coisa que o sacerdote pensou: que pena, está ali ditadinho. É a mesma coisa que o levita pensou: oh, que pena, tenho pena daquele homem. Portanto, a pena não é igual à misericórdia. A segunda coisa que a misericórdia faz, ela não só reage com um coração compassivo, mas ela também reage externamente com um esforço prático. Ou seja, eu não sou misericordioso só de sentir, eu sou misericordioso porque eu arregaço as mangas e eu vou à obra. Eu vou fazer. Eu vou exprimir externamente aquilo que eu estou sentindo internamente. Você está a entender isto? Isto está no verso 34. O que é que está aí no verso 34? E chegando-se, pensou-lhes os ferimentos, aplicando-os óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e tratou dele. Ele não só o viu, ele não só se compadeceu, como ele saiu da sua montadazinha, ele foi lá ajoelhar e foi ajudar o homem, foi limpar as feridas, foi animá-lo, foi ressuscitá-lo. Será que o homem fez? O que é certo é que aquele homem não só se compadeceu dele em cima do cavalo, não sei se era cavalo de senhor, se era burro, não interessa, era um animal, até podia ser um boi ou uma vaca, não sei. Era um animal, ele ia montado, ele ia num lugar alto. Esta é a ideia. E ele não só o viu, não só se compadeceu, mas como ele saiu do animal e foi exprimir externamente aquilo que estava sentindo internamente. Isso é misericórdia. Porque quem é misericordioso, ele age, ele faz. Ele não fica só pelo sentimento. Mas o que mais curioso ainda é que a misericórdia, ela reage externamente com um esforço prático, tanto para os inimigos como para os amigos. Aí eu vou ajudar aquele que aquele é meu amigo, até o inimigo. Você está a entender a profundidade do que é misericórdia na boca de Jesus em Mateus 5? É que não é só fazer aos amigos.
Eu também tenho que fazer aqueles que são menos amigos e há aqueles que não são amigos nenhuns. Porquê é que eu estou dizendo isso? Veja comigo no verso 30. Jesus prosseguiu dizendo, presta atenção que isto é importante, aqui bate de frente com os cristãos normais agora, com os cristãos modernos, que só, eu vinha falando ali com o nosso irmão no carro, e por acaso estávamos falando nisto, os cristãos só dão beijinhos e abraços aos do grupo, os cristãos de hoje, eu estou falando dos cristãos de hoje. Os cristãos de hoje, meus amados irmãos, não são muito diferentes dos escribas e dos fariseus daquela altura. Porque nós hoje estamos fazendo a mesma coisa. Note. Então no verso 30 diz assim, certo homem descia de Jerusalém. Este homem era um judeu. Ele descia de Jerusalém, ele ia para Jericó, ele ia para a sua casa. Possivelmente este homem, porque nós sabemos que Jericó era tipo o bairro social dos fariseus, habitavam lá cerca de 20 mil fariseus e escribas. Possivelmente este homem era um escriba, este homem era um fariseu. Mas bom, era um judeu. E quem é que sobe para ajudar? Um judeu misto, um mestiço, um samaritano, que era odiado pelos judeus. O samaritano não passava no mesmo lado da rua que o judeu. O samaritano não orava a Deus no mesmo sítio. O samaritano não comia o mesmo pão que o judeu. O samaritano não bebia do mesmo poço que o judeu. Portanto, o judeu odiava o samaritano. Mas repare, o que é que a misericórdia faz no coração num coração compassivo? Ele ajuda até o próprio inimigo. Você está a ver a importância disto? Esta parábola descarrega bem o pensamento de Jesus lá em Mateus 9,13. Misericórdia quero e não sacrifício. O que é que Deus está dizendo? Olha para os atos deste samaritano e faz igual. Porque foi o que Jesus foi dizer ao fariseu. Quem é que foi mais justificado? Quem é que saiu mais justificado? O sacerdote, o levita ou o samaritano? E os fariseus tiveram que engolir a seco, foi o samaritano. E Jesus diz, então vai e faz igual. Vai e faz o mesmo. Porque o que Deus está dizendo é para tu fazeres, porque não me interessa sacrifícios, não me interessa holocausto, não me interessa oferta, não me interessa cântico, não me interessa adoração, não me interessa que estejas uma hora a pregar. Se não fores misericordioso, não me interessa. É o que Deus está dizendo. É o que Deus está dizendo. Misericórdia quero e não holocaustos. Agora repare uma coisa curiosa. Porquê é que Jesus escolheu um sacerdote e um levita? Eu quero lhe dar uma novidade. Jesus era o mestre das palavras. Porquê é que Jesus escolheu lá em Lucas 10 um sacerdote e um levita? Se nós pensarmos assim e trouxermos o contexto da parábola para hoje, o sacerdote sou eu, o pastor da igreja, e o levita é aqueles que cantam ali. É os ministros da música. Porque é que Jesus trouxe o pastor e os ministros da música para a história? Uma história que foi inventada por ele. Uma parábola. Presta atenção no que eu vou dizer. E você lá em casa preste atenção. Quanto mais próximos estivermos das regras triviais da religiosidade da igreja, mais longe estamos da misericórdia. Quanto mais eu penso que sou pastor, quanto mais eu penso que sou bom pregador, quanto mais aqueles que pensam, tocam e cantam bem, mais longe estamos da misericórdia. Para provar isto, se você não acredita, vá para o YouTube
E você vai ver pregadores internacionais, conferencistas internacionais que entram pelas portas laterais do palco do templo, do palco, do palanque, e não se juntam com a multidão, nem querem saber da multidão. E quando acabam a sua palestra, quando acaba a sua conferência, quando acabam a sua pregação, eles saem pela mesma porta e não vão cumprimentar a multidão. Portanto, quanto mais eu próximo estou do cargo que ocupo, mais longe estou de Deus e mais longe estou da misericórdia. Mais longe estamos dos pecadores. Por isso é que Jesus era acusado. Comes com pecadores, comes com publicanos, foste chamar um Mateus para teu discípulo, mas tu estás doido, Jesus, tu não sabes que tu és um judeu? E Jesus disse, eu não vim para os que estão curados, eu vim foi para os que estão doentes, eu não vim para aqueles que sabem tudo, eu não vim para os grandes teólogos, eu não vim para aqueles que afastam o povo por causa da sua posição eclesiástica. Não, eu vim para aqueles que estão ali, os doentinhos, os pecadores mesmo. Foi por isso é que Jesus veio. Por isso é que eu comecei dizendo, eu estou quase caminhando para a reta final, eu comecei dizendo que a misericórdia, o tema, o assunto da misericórdia é o tema mais importante em toda a Bíblia. Não vale a pena, amado irmão, você ler a Bíblia de trás para a frente várias vezes, como eu já ouvi, 200 vezes, 300 vezes, eu não sei, eu acho que só li para aí umas 5 ou 6, fora as vezes que eu folhei de trás para a frente. Se isso contar, eu já li umas 1000. Mas foi isso que me tornou misericordioso? Não, porque eu não entendi uma palavra daquilo que nem Deus nem Jesus disse. Eu só li palavras do livro, palavras escritas, impressas, porque o pensamento, o entendimento, a essência, o sumo, o cerne, eu não entendi nada. Exatamente igual aos fariseus, aos escribas e aos próprios discípulos. A prova da verdadeira fé não está no cargo que se ocupa. A prova da verdadeira fé está na disposição pronta e espontânea de ajudar quem precisa, de ajudar o próximo, de ajudar a quem está em desgraça. Não vira cara. Se você quer alcançar misericórdia, não vire a cara. Não seja um sacerdote, não seja um levita. Terceira pergunta, já sabemos o que é misericórdia. Então, a pergunta que se faz é, ok, eu já sei como é que é uma pessoa misericordiosa, já sei o que é misericórdia, eu até estou gostando do que o pastor está dizendo. Agora tenho aqui vários problemas na minha vida cotidiana, na minha vida normal. A terceira pergunta é, pode uma pessoa misericordiosa, deve sempre demonstrar misericórdia? A pergunta é difícil, mas não é tão difícil assim de responder. Porque alguém tenha um bocadinho de entendimento, facilmente vai responder a esta pergunta. Eu, sendo uma pessoa misericordiosa, posso ou devo sempre exercer misericórdia? E para você entender, coloque logo duas palavras na sua mente. Justiça e misericórdia. Justiça e misericórdia. Está numa balança? A balança tem 2 pratos. Num prato você vai colocar agora, enquanto eu estou falando, a justiça, e no outro prato você coloca a misericórdia. Ok? E deixa o fiel da balança por minha conta. Vamos lá? Para nós vivermos um cristianismo puro, neste mundo hoje, é difícil. É extremamente difícil. É muito complicado. É complicado por causa do pecado. É complicado por causa do pensamento. É complicado por causa da cultura. A cultura ocidental está-se a deteriorar a passos largos. Cada dia estão inventando. E para eu viver um cristianismo
Eu não digo um cristianismo puro, mas um cristianismo que se apresente o mais possível à pureza, neste mundo aqui é extremamente difícil. Então eu digo, é possível, presta atenção, é possível ser um cristão consistentemente misericordioso e ainda assim corrigir os filhos ou a igreja. Parece que a correção não tem nada a ver com misericórdia, para não? Mas tem. É possível eu ser um cristão consistentemente misericordioso e ainda assim repreender ou despedir empregados. É possível eu ser um cristão consistentemente misericordioso e ainda assim defender criminosos. É possível eu ser um cristão consistentemente misericordioso e ainda assim eu ser um juiz que julga, acusa e condena. É possível. É possível eu não deixar a minha capa de misericórdia e fazer tudo isso. É possível. Porque a vontade de Deus tem dois aspectos. E aí que está a importância de nós entendermos disso. E veja, eu deixei o fiel da balança para trás. Porquê? Porque o fiel da balança é a vontade de Deus. Justiça, misericórdia e a vontade de Deus. Ele é o fiel da balança. Ele é o equilíbrio. A vontade de Deus tem dois aspectos. Primeiro, é dar à pessoa aquilo que ela realmente merece. Um criminoso que matou alguém merece ser acusado e condenado? Claro que merece. Com justiça e com misericórdia. Parece confuso isto, não é? E também o outro aspecto da vontade de Deus é que eu tenho que dar à pessoa aquilo que ela não merece. Ou que não pediu. Por exemplo, um empregado que produza, que seja assíduo, que defenda os interesses da própria empresa, mas que nunca pede nada ao patrão, nem nunca se justifica, nem nunca refila, o que é que o patrão devia fazer? Aumentar o ordenado, porque ele merece. Olhe para mim, eu vou desmifrar isto. Pais que são pais bíblicos, eu estou a falar para todos os pais, até para mim. Pais que são pais bíblicos, eles têm que seguir a sabedoria na correção dos filhos, e está lá em Provérbios: não retires a vara ao teu filho. Não sejas condescendente. Não feches os olhos. Não finjas que não viste só para não ferir o filho. Pais bíblicos, eles seguem a sabedoria na correção dos filhos, ou seja, pais bíblicos aplicam a vara ao filho. Um juiz que é um juiz bíblico, ele age de forma imparcial e justa. Ele não pode entrar em esquemas. Ele tem que ser imparcial perante a acusação e perante a defesa e julgar em conformidade, mas com imparcialidade e com justiça. Patrões bíblicos não tratam os seus empregados com dureza. Olhe para mim, o empregado está sempre a faltar, que não faz o seu trabalho da maneira como foi para aquilo que foi contratado, que está sempre ao despique com os outros, está sempre refilando, ele merece ser despedido. Merece, porque isso é justiça. Mas ele merece ser despedido como? Com misericórdia. O patrão não o deve tratar mal, não o deve desprezar, chega ao pé dele: olha, desculpa, mas não dá. Pronto, é pá, paciência, tu sabes que reconheces, não trabalhas, não fazes nada, chegas atrasado, estás sempre... É ou não é? É, pronto. Justiça, porque é justo o patrão mandá-lo embora, mas tem a componente da misericórdia. E isto é a vontade de Deus, isto é bíblico, é o patrão bíblico.
Não é como alguns patrões bíblicos que eu conheço que nem pagam. Isso é outra questão. Líderes bíblicos ou com cargos eclesiásticos na igreja, eles tratam o pecado público da igreja de forma estritamente bíblica. Isso está lá em 1 Coríntios 5. Se quiser saber como é que se trata o pecado público da igreja, está lá. E isso exige correção e muitas vezes exige exclusão da igreja. Quando a pessoa é penitente, quando a pessoa não se quer arrepender, quando a pessoa não aceita. Isto tem a componente justiça, e tem a componente misericórdia. Pastor, não vejo aí misericórdia nenhuma. Paulo diz, vai ao pé dele e chama a atenção. Se ele não te escutar, chama 2 ou 3. Eu estou a exercer o quê? Justiça e misericórdia. E se ele não vos escutar os 3, leva à igreja. E depois a igreja decidirá. Justiça e misericórdia. Justiça porque ele prevaricou, misericórdia porque eu estou a dar a oportunidade de ele se arrepender. Está a entender isto? Eu estou falando de misericórdia. Mas também os líderes bíblicos têm que ter algo muito importante em atenção, que é a imperfeição da igreja. Porque conforme Jesus diz, aqui não há ninguém que esteja curado, aqui está tudo doente. Porque se alguém tiver aqui que está curado, está mal. Aqui não é o seu lugar. Não é aqui. É no outro lado qualquer, aqui não. Aqui é só para pecadores, aqui é só para publicanos, aqui é só para Mateus, aqui é só para a questão de quem está doente, e aqui é só para quem precisa de cura de Deus. Portanto, eu tenho que ter paciência em vista à imperfeição da igreja. A grande pergunta é, como é que eu sei quando fazer justiça ou quando devo ser misericordioso? Como é que eu sei quando é que eu devo mexer com algum dos pratos da balança? Não existe regra rígida na Bíblia para isso. Não existe nada na Bíblia que me diga para eu exercer mais justiça ou para eu exercer mais misericórdia. Não existe nada na Bíblia que me possa elucidar contra isso. E se nós repararmos, qual foi a primeira oração de Salomão? Senhor, dá-me conhecimento e sabedoria para julgar este povo. O que é que Salomão estava pedindo, meus amados irmãos? Salomão estava pedindo justiça e misericórdia. Dá-me conhecimento e dá-me sabedoria para julgar este povo. Entenda algo importante. Quando Jesus fala no capítulo 5, verso 7, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, ele não está falando de algum tipo especial de pessoa. Nem de regra. Ele está falando de caráter. Caráter. Eu não me torno misericordioso porque tenho 1,76 m. E a minha esposa tem 1,50 m, aí não é tão misericordiosa como eu. Está a entender isto? O que Jesus está falando é de atitudes. O que Jesus está falando é de caráteres, de comportamentos. A justiça é aplicada sempre, mas sempre, uma grande dose de misericórdia. Misericórdia sem justiça não é misericórdia, justiça sem misericórdia não é justiça. Eu ontem escrevi algo no meu Facebook, que eu escrevi assim: a guerra de ideologias não produz justiça misericordiosa. A guerra clubística, a guerra de cargos, a guerra de saberes, a guerra de poderes não produz justiça misericordiosa. Eu não consigo nem ser justo e muito menos misericordioso. Quarta pergunta para acabar. Se a salvação é pela fé,
A salvação é pela graça por meio da fé, porque só alcançarão de Deus misericórdia aqueles que forem misericordiosos. E esta pergunta faz algum sentido nas nossas mentes. Porque o que é que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo que no dia do julgamento receberão de Deus misericórdia aqueles que tenham sido misericordiosos, sim ou não? Sim ou não? Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então eu alcanço misericórdia de Deus porque eu fui misericordioso. E isto aqui há um senão. Porque parece que Jesus está dizendo que a salvação é por meio das minhas obras. Parece que Jesus está dizendo que eu sou mais salvo se eu for mais misericordioso. Parece que Jesus está dizendo que eu tenho que trabalhar a minha misericórdia. E eu vou lhe dizer não. Redondamente não. Isto não tem nada a ver com salvação por meio de obras. A misericórdia, meu amado irmão, não é conquistada. Porque se eu trabalhar para conquistar misericórdia, aquilo que eu vou receber é o quê? Salário. É a recompensa. E o que Jesus está falando aqui, eu não estava falando nem de salário, nem de recompensa, nem que Deus é muito justo para comigo. O que Deus está falando aqui, Ele está falando de graça. Eu alcanço misericórdia de Deus lá. Porque Deus é gracioso comigo. Porque Deus derramou graça. Porque Deus me chamou. Porque Deus me elegeu. Porque eu sou salvo por meio da fé em Cristo Jesus. E logo aí recebo graça, recebo justiça e recebo misericórdia. Mas o que é que Jesus quis dizer com isto? O que vai acontecer no dia do julgamento? Deus não me vai pedir uma lista de misericórdias feitas. O que é que tu fizeste? Quem é que tu ajudaste? O que é que tu deste? Não! Deus não vai pedir nada disso. O que Deus me vai pedir é o meu coração evidenciado na confiança em Cristo. Você está a perceber o que eu estou dizendo? O que Deus me vai pedir é o coração evidenciado na minha confiança em Cristo. E quando eu confio em Cristo, quando eu tenho fé em Cristo, eu sou misericordioso. Porque eu sou um cristão. E ser cristão é aquele que segue, aquele que faz, aquele que toma a sua cruz e vai após ele, haja o que houver, dê o que der. Eu sou cristão e eu vou fazer aquilo que o meu mestre fez e ensinou. Eu vou ser a imagem dele. Paulo diz, sede, pois, meus imitadores. Sede, pois, meus imitadores como filhos amados. Eu imitador de Paulo. Mas ele depois completa e diz, como eu sou de Cristo. Por outras palavras, você derrama aquilo que foi derramado em si. Você só é misericordioso. Não porque você tirou um curso na universidade, não porque você está aqui a ouvir o pastor João há quase uma hora, não é um bocado disso. Você é misericordioso porque recebeu misericórdia. E quanto mais misericórdia recebe, mais misericórdia dá. E quanto mais misericórdia dá, mais misericórdia recebe. Amém, igreja? Eu estou falando das bem-aventuranças. Isto não é troca com Deus. Isto é um reflexo da ação divina em nosso coração. Quando eu me torno misericordioso, porque eu reconheço que era carente de Deus, eu reconheço que eu de mim só merecia inferno, só merecia a morte, só merecia a cruz. E aí eu recebo graça e misericórdia e perdão e santificação da minha vida. O que é que me está a acontecer? Está a acontecer que o meu coração está refletindo, está-se a tornar um refletor de Deus em mim. Eu estou a ficar mais parecido com quem? Com Deus.
Isso é um homem misericordioso. É viver de forma coerente com aquilo que se acredita. É não agir para se merecer, mas é agir para agradecer. Porque eu só sou misericordioso, porque eu quero agradecer àquele que derramou misericórdia em mim. Crente é sinónimo de ser misericordioso. Façamos uma reflexão hoje em tudo aquilo que foi falado, para chegarmos à conclusão, ou à triste conclusão, se nós somos crentes ou não. Muitos andam presos com trivialidades, com coisas fúteis. Porque o irmão veste calças assim, porque a irmã veste isto assim, porque o cabelo é assado, porque não é frito, é cozido, porque bebe uma cerveja, porque bebe um copo de vinho. Andam presos com trivialidades. E o cerne essencial do cristianismo os não praticam. Porque é muito fácil acusar. Eu quero ver quem é que vai ajudar. É muito fácil apontar o dedo. Mas eu quero ver quem é que vai tentar mudar a situação. Você está a entender, meu querido? Ser crente é sinónimo de ser misericordioso. Se você não é misericordioso, na melhor das hipóteses, você é um religioso. E conforme eu disse, e não tenho problema nenhum em falar, eu estou falando por Deus, existe muito cristão fariseu hoje. Existe muito cristão que dá muito valor ao dízimo, dá muito valor aos horários da igreja, dá muito valor às atividades da igreja, não gosta de certas atitudes e, por um lado, acho bem, de que se passa dentro da igreja, mas não passa de um fariseu, não passa de um religioso. No mundo em que vivemos, os homens pedem melhores métodos de vida, mas Deus pede melhores homens. Ele não se interessa muito por métodos. Aliás, o que combateu todos os métodos foi Jesus. Esse foi o mestre de combater os métodos e de estragar os métodos. Jesus foi o mestre de retirar o tapete debaixo dos pés dos homens. Fale com Deus debaixo do padrão das bem-aventuranças. Reconheça a sua fraqueza em espírito. Reconheça a sua pobreza, a sua falência. Reconheça a sua carência da graça. Chore pelo seu pecado e chore porque você é pobre em espírito. Entregue todas as suas cargas, os seus problemas a Ele, porque Ele é o seu Deus. Tenha fome e sede de justiça e exerça misericórdia. Que Deus nos abençoe, ensinando-nos a viver de acordo com a nossa identidade cristã. Que Deus nos ajude, meus amados irmãos. Que Deus nos ajude a tirar estes paradigmas de pensamento que é as trivialidades religiosas. Ser melhor para ser melhor igreja. E se você gostar e querer, se você ler as cartas de Coríntios, você vai ver que era este problema que nós estivemos a falar hoje. Era este problema que estava a acontecer lá na igreja de Corinto. Amém? Que Deus os ajude e que Deus os abençoe em nome de Jesus.